Quando Deus luta por nós, a história de Josafá. Eu quero compartilhar com você uma história que mexeu muito comigo. Uma história que me mostrou o que é confiar de verdade em Deus. Mesmo quando tudo ao redor parece perdido. É a história do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá era rei de Judá, um homem temente ao Senhor, que procurava andar nos caminhos de Davi. Tinha um coração voltado para Deus, buscava a sua direção e fazia reformas espirituais no meio do povo. Mas mesmo um homem temente a Deus não está isento de passar por guerras. Um dia Josafá recebeu uma notícia devastadora. Uma grande multidão vem contra ti, de além do mar. Eram vários povos juntos, os moabitas, amonitas e meunitas. Eram como se todos os inimigos tivessem se unidos para destruir Judá de uma vez. Não tinha saída. Era guerra certa. Era morte certa. Pelo menos aos olhos humanos. Sabe o que Josafá fez? A Bíblia diz que ele teve medo. Sim, ele temeu. Mas em vez de agir no desespero, ele decidiu buscar ao Senhor. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Isso me ensina algo muito profundo. Ter medo não é um problema. O problema é o que você faz com esse medo. Josafá não deixou o medo dominá-lo. Ele dobrou os joelhos, clamou, jejuou, chamou o povo para orar. E então ele fez uma oração que me marcou para sempre. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha isso. Ele admite, não temos força, não sabemos o que fazer, mas ele termina dizendo, nossos olhos estão postos em ti, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu me vi exatamente assim, meus amados, sem saída, sem força, sem direção, mas com os olhos fixos em Deus, porque quando a gente olha para Ele, tudo muda. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, é aí que o poder dele se manifesta. E aí vem o inesperado. Deus levanta um profeta chamado Jaziel, que entrega uma palavra poderosa. Nesta peleja não tereis que pelejar, posicionai-vos, permanecer firmes e vede o livramento do Senhor sobre vós. Imagina, ouvir isso no meio de uma guerra. Agora, segura essa. Josafá creu. Ele confiou de verdade, tanto que colocou os levitas e cantores na frente do exército, louvando a Deus com salmo e cânticos. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E enquanto eles adoravam, Deus agiu. O Senhor trouxe confusão entre os inimigos e eles começaram a se destruir entre si. Quando o exército de Josafá chegou, não havia mais ninguém de pé. A guerra já tinha terminado. Deus já tinha vencido. E o mais forte de tudo, o povo passou 3 dias recolhendo os despojos da vitória. 3 dias colhendo o que não plantaram, recebendo o que não conquistaram com as próprias mãos. Tudo porque Deus lutou por eles. E isso me lembra de algumas verdades poderosas que Jesus nos ensina. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo.
Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, talvez você esteja como Josafá, cercado, cansado, com medo, sem saber o que fazer. Mas eu te digo com fé no coração. Posicione-se, fique firme, adore, clame e veja o livramento do Senhor sobre você, porque essa guerra não é sua. Essa batalha pertence a Deus e Ele ainda luta pelos que confiam nele. Não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão.